A história de Jesus de Nazaré é o evento singular que ressoa através de 2 milênios, não apenas como um fenômeno religioso, mas como o pivô da história humana, dividindo o tempo e redefinindo a moralidade. Para compreender a magnitude desse impacto, somos forçados a uma análise microscópica do ambiente em que ele surgiu. A Judeia do primeiro século não era uma terra de paz, mas um barril de pólvora, sob o domínio imperial de Roma. O Império, com toda a sua eficiência militar e infraestrutura de engenharia, impunha uma ordem brutal. A província era administrada por prefeitos romanos, sendo Pôncio Pilatos o mais infame, e por reis clientes vassalos, como a dinastia Herodiana. A tensão política era palpável. O povo judeu, herdeiro de uma aliança com um Deus soberano, via a ocupação como um castigo e uma blasfêmia. Havia uma expectativa fervorosa pelo Messias ungido, que, na visão popular, deveria ser um líder militar político, um novo Davi, que restauraria o trono de Israel pela força. Essa expectativa formaria o pano de fundo de cada milagre e discurso de Jesus. A sociedade judaica era estratificada por facções religiosas com visões de mundo inconciliáveis. Os saduceus eram a elite sacerdotal, aristocrática e conservadora, cujo poder emanava do templo. Eles aceitavam apenas os 5 livros de Moisés, Pentateuco, e rejeitavam a crença na ressurreição, nos anjos e na imortalidade da alma, concentrando-se na manutenção da ordem sacrificial. Os fariseus eram a força popular e intelectual, que aceitavam o Pentateuco, os profetas e a tradição oral. Eles eram zelosos na aplicação da lei, em cada aspecto da vida, e acreditavam firmemente na ressurreição e na vida futura. Eles representavam a busca pela santidade em meio à vida secular, e seriam os adversários mais frequentes de Jesus nos debates teológicos. Os essênios eram uma comunidade ascética, separada no deserto como em Cunã, que viam o templo e o sacerdócio como corrompidos. Eles praticavam rituais de pureza e aguardavam a vinda de 2 Messias, um sacerdotal e um real. Por fim, os zelotes eram a facção nacionalista revolucionária, disposta a usar a violência para expulsar Roma, personificando a expectativa popular por um Messias guerreiro. Neste cenário complexo e conflituoso, os evangelhos de Mateus e Lucas nos apresentam a natividade. O nascimento em Belém, a cidade de Davi, cumpre profecias antigas, mas a forma é um choque. Ele nasce em um estábulo cercado por pastores, os excluídos sociais. O ouro dos magos e a visita dos pastores simbolizam a adoração de todos os povos reis e plebeus ao novo rei. A fuga para o Egito, devido à perseguição de Herodes, evoca a libertação de Israel da escravidão. Os anos silenciosos em Nazaré, na Galiléia, são o contraponto à sua grandeza. Jesus cresce na humildade de uma família de tecton, termo grego, que significa construtor, carpinteiro ou artesão. Aprendendo a disciplina do trabalho, longe dos centros intelectuais, sua vida até os 30 anos é a validação da dignidade do trabalho e da santidade da vida comum. Contrastando com o ascetismo dos essênios e a vaidade dos saduceus, o ministério é inaugurado pela pregação incandescente de João Batista, no deserto da Judéia. João era a voz de Elias, o profeta de fogo chamando Israel ao arrependimento. O batismo de Jesus no Jordão, com a manifestação da Trindade à voz do Pai. O Espírito, em forma de pomba, é a identificação de Jesus com a missão e a confirmação de sua identidade messiânica antes do início de seu trabalho público. Imediatamente, o deserto e a tentação. 40 dias de jejum espelhando os 40 anos de Israel no deserto. As 3 tentações do diabo são a prova de que Jesus rejeita o messianismo político e espetacular. Recusar, transformar pedras em pão, usar o poder para satisfação própria. Recusar, adorar-se, do panáculo, espetáculo, e recusar a adoração do diabo, em troca dos reinos do mundo poder secular. Ele escolhe o caminho da obediência radical ao Pai. O ministério na Galiléia começa com o recrutamento de seus discípulos, não eruditos, mas pescadores rudes, Pedro, Tiago, João, um coletor de impostos odiado Mateus, e um zelote Simão. Essa escolha intencional demonstra que o reino é construído sobre a fé e o chamado, e não sobre o status social ou o intelecto. O cerne da sua pregação era o reino de Deus, uma teologia de já e ainda não. O reino já estava presente em sua pessoa, seus ensinos e seus milagres, mas o reino ainda não havia chegado à sua consumação, que viria com seu retorno. Esta ambiguidade frustrava os zelotes, que queriam a manifestação total e imediata do poder. O Sermão da Montanha é a constituição do reino. Jesus não apenas endurece a lei mosaica, tornando-a interna,
A ira é o assassinato, mas a transcende para o amor radical. A exortação para amar os inimigos é a doutrina mais subversiva para a sociedade romana, baseada na honra e na retribuição. A oração do Pai Nosso oferece o modelo de comunicação com Deus, intimidade, adoração e dependência. As parábolas são o tesouro de seu ensino. A parábola do semeador ensina sobre os diferentes tipos de corações que recebem a palavra solo fértil, pedregoso, espinhoso. A parábola do bom samaritano explode as barreiras étnicas e religiosas, definindo o próximo não por laços de sangue, mas por atos de compaixão. A ris de Judica, a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo, revela a natureza de Deus como um pai que busca ativamente o perdido e se alegra com a redenção, refutando a visão legalista dos fariseus. Os milagres de Jesus eram sinais que confirmavam sua autoridade messiânica e sua divindade. Eles podem ser categorizados milagres do cura restituindo a plenitude humana, como o cego de nascença. Milagres sobre a natureza demonstrando poder criador, como acalmar a tempestade ou andar sobre o mar, algo atribuído somente a Deus no Antigo Testamento, e ressurreições dominando o inimigo final, a morte, como Lázaro e a filha de Jairo. Cada milagre era um ato de teologia em ação, mostrando que o reino era um lugar de restauração total. O conflito escalava por causa de suas reivindicações e ações. Sua maior ofensa para o sinédrio era a blasfêmia. Ele perdoava pecados, colocava-se como senhor do sábado e aceitava adoração. Para eles, era um profeta subversivo. Para os fariseus, ele era um mestre da lei imprudente. A cura no sábado era um ponto de tensão constante, onde Jesus afirmava que é lícito fazer o bem no sábado. A misericórdia estava acima da regra cerimonial. A viagem final a Jerusalém é cheia de presságios e ensinamentos finais. É a subida de um rei para ser coroado, mas com espinhos. A entrada triunfal domingo de Ramos é uma encenação messiânica intencional. Cumprindo Zacarias 9:9 montado em um jumentinho, ele rejeita o simbolismo militar do cavalo, declarando-se um Messias de paz e humildade. A aclamação da multidão hosana era uma ameaça direta à hegemonia romana. A purificação do templo é o ato de julgamento. Ao derrubar as mesas dos cambistas, ele ataca o sistema financeiro e sacerdotal saduceu, que explorava os peregrinos. Ele declara que o templo, o centro da identidade judaica, falhou em cumprir seu propósito de ser casa de oração para todos os povos. A última ceia quinta-feira à noite é o evento central de sua despedida. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, demonstra o agape e o amor sacrificial em sua forma mais prática. Estabelecendo o serviço humilde como marca de seu reino, ele transforma a refeição da Páscoa judaica, que o celebrava, libertação da escravidão no Egito na Eucarístia, estabelecendo o novo pacto. O pão e o vinho simbolizam seu corpo e seu sangue, que seriam entregues no sacrifício vicário, pela libertação da escravidão do pecado. A agonia no Getsêmani revela sua plena humanidade. O terror da morte e do abandono é expresso em sua oração: Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Sua submissão final é a chave para o cumprimento do plano de Deus. A traição de Judas Iscariotes, motivada talvez por desilusão política ou ganância, sela sua captura. Os julgamentos são uma série de violações legais. O julgamento noturno perante o sinédrio foi ilegal. A lei judaica proibia julgamentos de morte à noite. A acusação de blasfêmia é confirmada pela sua resposta afirmativa à pergunta de Caifás: És tu o Cristo, o Filho de Deus? O julgamento perante Pôncio Pilatos é a transição da acusação teológica para a política. Pilatos só podia executar por traição. A acusação é: ele se diz rei dos judeus. Pilatos tenta se esquivar, percebendo a inocência de Jesus e o ciúme dos líderes, mas cede à ameaça da turba e à chantagem política. A flagelação e o escárnio romano são atos de extrema crueldade que precedem a execução. A crucifixão era a forma mais cruel de execução, desenhada para humilhar e aterrorizar. Jesus é pregado entre dois ladrões. O sofrimento físico é imensurável, mas a agonia suprema é espiritual. Ele suporta o peso do pecado do mundo, culminando no grito de abandono: Deus meu, por que me abandonaste? O momento de sua morte é marcado por fenômenos cósmicos, escuridão e terremoto. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos, rasga-se, simbolizando o acesso direto a Deus, sem a necessidade de rituais sacrificiais intermediários. O sepultamento é feito às pressas por José de Arimateia e Nicodemos, membros do Sinédrio que se tornaram seguidores secretos. O selamento do túmulo por ordem das autoridades temendo que o corpo fosse roubado,
reforça a prova da ressurreição. A ressurreição no terceiro dia é o pilar de toda a fé cristã. O túmulo vazio e as aparições subsequentes a centenas de pessoas não são apenas histórias, mas a validação de que Jesus era quem ele dizia ser, o Messias e o Filho de Deus, vitorioso sobre a morte. O período pós-ressurreição de 40 dias é dedicado a ensinar os discípulos sobre o reino de Deus. A ascensão é o seu retorno à glória, marcando o fim de sua presença física e o início do tempo da igreja. Antes do PERT, ele dá a grande comissão: levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. O impacto imediato é visto no livro de Atos. Em Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, transformando-os de homens amedrontados em pregadores ousados. Pedro, que o havia negado, prega a primeira mensagem, resultando na conversão de milhares. O movimento, antes restrito à Judeia, irrompe no mundo. A igreja primitiva não era um edifício, mas uma comunidade de pessoas que compartilhavam a vida, os bens e a mensagem de Jesus. A evidência histórica de Jesus é robusta. Fontes externas não cristãs, como o historiador romano, Tácito em Anais, e o historiador judeu, Flávio Joséfo em Antiguidades Judaicas, confirmam a existência de Jesus, a execução sob Pilatos e a persistência do seu movimento. Isso transcende a fé. É fato histórico. A vida de Jesus atinge seu ponto mais profundo na análise do legado imediato e duradouro de suas ações e palavras. O fim de sua presença física não foi o fim de sua influência. Foi a explosão de sua mensagem no mundo conhecido. Uma força desencadeada pelo Espírito Santo e impulsionada por homens transformados. O livro de Atos atesta que o movimento iniciado por um carpinteiro da Galileia não se dissipou com sua morte. Pelo contrário, o Pentecostes marcou o nascimento da igreja. A descida do Espírito transformou os discípulos, dando-lhes coragem e o poder de pregar a mensagem da ressurreição em diversas línguas, permitindo que a igreja se estabelecesse como uma comunidade transcultural desde o seu primeiro dia. A vida da igreja primitiva era radical. Eles viviam em comunhão, partilhando bens, dedicando-se ao ensino dos apóstolos, à oração e à celebração da Eucaristia. Essa forma de vida era um testemunho prático do reino, desafiando a ganância e o individualismo das sociedades romana e judaica. A perseguição inicial, como a morte de Estevão, não extinguiu o fogo, apenas espalhou as brasas do Evangelho para Samaria e além. A conversão de Saulo de Tarso, o perseguidor ferrenho da igreja, em Paulo, o maior apóstolo e teólogo do cristianismo, é um dos eventos mais cruciais para a propagação da fé. Paulo levou a mensagem de Jesus para o mundo gentil, estabelecendo o entendimento de que a salvação era pela graça mediante a fé, e não pela observância estrita da lei judaica. Sem o trabalho missionário teológico de Paulo, o cristianismo poderia ter permanecido apenas uma seita dentro do judaísmo. A teologia paulina aprofundou o significado da cruz, estabelecendo-a como o centro do plano de Deus. Cristo, como o último Adão, que reverteu a maldição do pecado e da morte. Ele interpretou a ressurreição não apenas como um milagre, mas como a garantia da ressurreição futura de todos os crentes. A doutrina da justificação pela fé tornou o Evangelho acessível a todos, independentemente de sua origem étnica. Além do trabalho de Paulo, a contribuição do apóstolo João é fundamental para entender a natureza de Jesus. Seu Evangelho o apresenta como Logos, o Verbo, a razão divina que estava com Deus desde o princípio e através do qual todas as coisas foram feitas. João leva a compreensão da divindade de Jesus ao seu ponto mais elevado, afirmando que ele era Deus encarnado, confrontando as filosofias helenísticas que separavam rigidamente o divino do material. A masterclass deve obrigatoriamente tocar nas grandes controvérsias teológicas que surgiram logo após a era apostólica, pois elas definiram o que a igreja deveria crer sobre Jesus. A questão central sempre foi a sua identidade. Se ele era totalmente Deus, totalmente homem, ou uma mistura. O arianismo, por exemplo, que surgiu no século IV, argumentava que Jesus era a primeira e mais elevada das criaturas de Deus, mas não o próprio Deus. Essa heresia ameaçou o cerne da fé, pois se Jesus não fosse Deus, ele não poderia redimir a humanidade. O Concílio de Niceia 325d, seu código foi convocado para resolver essa crise, resultando na formulação do Credo Niceno, que afirma a consubstancialidade de Jesus com o Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus, verdadeiro. Essa necessidade constante de defender a identidade de Jesus prova que a sua história é um desafio filosófico e existencial
que exige uma resposta clara. O entendimento de Jesus como o Messias teve que ser diferenciado do Messias político esperado pela maioria dos judeus. A sua realeza não era deste mundo. Era uma realeza de serviço e sofrimento, simbolizada pela coroa de espinhos, e não pela de ouro. Ao longo dos séculos, o ensinamento de Jesus moldou profundamente a moralidade, a lei e a cultura ocidental. Conceitos como a dignidade inerente a cada pessoa, o valor dos pobres e marginalizados, e a responsabilidade social são produtos diretos do Evangelho. O cristianismo, propagado pelos apóstolos, forçou o Império Romano a reexaminar a escravidão, a violência e a crueldade como formas de vida aceitáveis. Mesmo a cronologia moderna, com a divisão em antes de Cristo e depois de Cristo, atesta que a vida de Jesus é o centro de gravidade da história. Ele não foi apenas um profeta ou um filósofo, ele foi o evento que mudou a estrutura fundamental da realidade, do tempo e da espiritualidade humana. A história das primeiras comunidades cristãs, enfrentando o martírio e a perseguição, é o testemunho final da força da convicção que a ressurreição de Jesus incutiu em seus seguidores. Eles não morreram por uma filosofia, mas por um encontro com uma pessoa ressuscitada. A igreja se tornou o corpo visível da sua missão continuada, operando no mundo através do amor radical ágape, o mesmo amor que levou Jesus à cruz. A Masterclass nos leva a este ponto: a transição do evento histórico para a força motriz do presente. O legado de Jesus não é estático, ele é dinâmico. Ele continua a influenciar a ética, a política, a arte e a ciência. As missões de caridade, os hospitais e as universidades fundadas ao longo da história cristã são manifestações concretas da sua ordem de amar e servir. A Masterclass nos convida a entender essa cadeia de eventos que se estende de um estábulo na Judeia até o impacto em sua vida hoje. O estudo de sua história é a base para a compreensão do mundo moderno. É neste contexto de legado e missão contínua que chegamos à reflexão final. A história de Jesus de Nazaré é um convite contínuo, não é apenas a cronologia de um homem, mas a oferta de uma nova forma de vida, baseada no amor radical ágape, no serviço lava-pés e na esperança da ressurreição. A Masterclass, portanto, não é sobre um final, mas sobre um começo, a fundação da maior revolução espiritual da história humana. Sua vida e seu ensinamento são o desafio final para a forma como vivemos e entendemos o propósito da existência. Não se esqueça de inscrever no canal e deixar o like. Obrigado.